Outra notícia urgentíssima, gente, tá? Neste exato momento, acabou de ser confirmada a pior notícia sobre Luiz Inácio Lula da Silva, gente, tá? E o clima é de desespero na esquerda, no PT. Eu vou trazer aqui essa notícia também completa nesse boletim para todos vocês. Outra informação, gente, tá? Deputados da base do próprio Lula querem Toffoli fora do STF. A notícia que acaba de chegar é que deputados aliados do próprio Lula, que colocou o Toffoli dentro do STF, eles estão pedindo para a PGR afastar o Dias Toffoli, gente. Ou seja, além do Dias Toffoli, gente, ter a direita, a oposição como algoz, como inimigos, o Dias Toffoli também acabou de receber a notícia de que a esquerda, aliados do Lula, também estão ali articulando para derrubá-lo do poder. Além dessa informação, tem aqui uma outra bomba também. O senador Viana, que é o presidente, né, da CPMI do INSS, acaba de anunciar depoimento de Daniel Vorcaro na CPMI do INSS, gente, tá? Imaginem só se o Daniel Vorcaro chega lá e delata e entrega tudo que ele sabe, revela tudo que ele sabe. Ou seja, gente, essa notícia acendeu um alerta vermelho gigante em Brasília. Várias autoridades estão desesperadas com essa notícia. Gente, e a Gleice Hoffmann, gente, está desesperada com uma notícia bombástica que foi confirmada aqui agora, neste exato momento. A mulher está completamente desnorteada e é claro que eu vou trazer essa informação também completa nesse boletim. Gente, muita coisa grave acontecendo, inclusive essa tragédia aérea que aconteceu, onde a pior notícia foi confirmada, não houve nenhum sobrevivente, todos que estavam dentro desse avião, morte foi confirmada, e eu vou trazer todos os detalhes dessa notícia que devastou o Brasil e o mundo inteiro, gente, tá? Então, assim, esse vídeo tem muita informação mega importante para trazer para todos vocês. Rapidamente, claro, só não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações para você se inscrever aqui embaixo. Vai ter aí a palavrinha chamada inscreva-se, inscrever-se. Você vai fazer isso aqui, clicar em cima, na hora, automaticamente, gratuitamente, você já estará inscrito aqui no nosso canal. Pessoal, logo de cara... E agora, gente, deixa eu trazer para vocês o melhor vídeo que vocês vão assistir nesse dia de hoje. Jornalista José Neumann simplesmente detonou, destruiu, esculachou e esculhambou Alexandre de Moraes sem dó e nem piedade. É um vídeo, gente, tá? Que vai valer a pena cada segundinho da sua atenção. Assistam. Incrível que pareça, quando você pensa que o caso Macha pode amainar, esfriar, ele engrossa. Quem está engrossando agora? Quem está? Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes compareceu em público para fazer uma nota violentíssima contra a imprensa. Ou seja, contra quem divulgou o famoso contrato de 129 milhões de reais de seu escritório, ou seja, de sua esposa, em defesa de Daniel Vorcaro, do Banco Master. Ele disse claramente na nota oficial, uma raríssima, talvez única nota oficial sobre o assunto, de que segue o padrão criminoso do noticiário, da imprensa, ou seja, principalmente do Metrópolis, na coluna de Andresa Matais, eu vou lhe contar qual é a novidade da coluna, mas também de grandes jornais, como o Globo, a TV Globo, outras emissoras de TV, a Folha de São Paulo, UOL, né, etc. Então ele está acusando de criminoso, ou seja, ele está incluindo esses veículos que estão dando notícias sobre o Banco Master no rol daqueles que ele envolveu no chamado inquérito do fim do mundo, acusando a todos de mentir e cometer crime contra a democracia. Então agora, quem acusar o Alexandre de Moraes de qualquer coisa, mesmo que seja verdade, está ameaçado de ser processado por crime. Ou seja, estamos já de volta à plena censura. Vamos direto ao acontecimento, antes que ele perceba que isso aí é de uma gravidade terrível, até porque a resposta do Metrópolis foi uma resposta altamente digna. Diz assim, bom, nós vamos apresentar a prova de que Moraes participou de 2 reuniões na mansão
de Daniel Moncardo, numa delas para assistir à eleição de Donald Trump, seu carrasco na lei do Magnitsky, ele já vai ver o quê? Narrativa. Metrópolis, em resposta à nota dele, já publicou detalhes que não vale nem a pena a gente repetir aqui, porque são coisas que mostram claramente que estava contando a verdade, e a verdade que interessa é essa. Houve reunião do Daniel Moncardo com Alexandre de Moraes na mansão, num lugar oculto lá, da mansão dele, e na companhia de Paulo Henrique Costa, presidente do Banco BRB, do Distrito Federal, mostrando, inclusive, como é ecumênico esse horrível, esse lamentável escândalo do Master, porque o governador do Distrito Federal, Ibanez Costa, é bolsonarista, de direita. E entrando no noticiário no momento em que entrou o Lula, o deus da esquerda. Entrou o Lula, o trem arrebentou, né, gente? Estourou a boca do balão. Isso aqui, gente, tá? No meu ponto de vista, foi ato de desespero do ministro Alexandre de Moraes. Para ele ter, através do STF, soltado aquela nota esdrúxula, né? Tentando se proteger. Olha, não teve reunião, não me reuni com banqueiro e tal, na casa. Ele foi lá, tentou, só que o Metrópolis logo em seguida foi lá e estamos respaldados. Ou seja, o Metrópolis mandou um recado reto e direto para o ministro Alexandre de Moraes. Vai comprar briga? Porque temos fontes, tá? Estamos respaldados. Ou seja, o Metrópolis deixou bem claro que tem riquezas de detalhes, tem detalhes de tudo que aconteceu. E até agora, o ministro Alexandre de Moraes não rebateu, né, a réplica do portal de notícias Metrópolis. Por que será? Será que o Metrópolis realmente soltou o que realmente aconteceu? Eu penso o seguinte, gente, tá? Se realmente o Metrópolis tivesse divulgado uma fake news, a notícia manchete desse dia de hoje seria: Alexandre de Moraes insere o portal de notícias Metrópolis no inquérito das fake news. Até agora, eu não vi isso acontecer. Ou seja, pode ser que tenha algumas verdades aí sendo reveladas pelo portal de notícias Metrópolis, né? Coloca aqui embaixo a opinião de todos vocês, gente, tá? Vamos porque tem mais, gente. Deixa eu trazer aqui agora, além de notícia terrível para Alexandre de Moraes, jornalista que detonou o ministro Alexandre de Moraes sem dó e nem piedade. Mas, além dessa notícia terrível para o Moraes, também tem notícia terrível para o Dias Toffoli. Gente, não é só a oposição que está aí trabalhando, né, arduamente para derrubar e destruir o Dias Toffoli, depois de todos esses escândalos revelados recentemente. Agora, até a base do Lula também quer derrubar o Dias Toffoli. Afinal de contas, esses escândalos envolvendo o Dias Toffoli está prejudicando muito o chefe Mor. Quem é o chefe Mor? Lula da Silva. Inclusive, foi Lula quem indicou aqui o ministro. Vamos lá. Deputados governistas, gente, tá? Quando vocês verem essa frase aqui, deputados governistas, é porque são deputados da base do Lula. São os deputados aliados do Lula, tá? Só para vocês entenderem quando vocês virem uma manchete como essa. Então, deputados aliados do Lula pedem à PGR para afastar Toffoli do caso Master. Por quê, gente? Por que a base do Lula está desesperada? Deputados federais da base governistas acionaram PGR, tá? O Paulo Gonet, para pedir o afastamento do ministro Dias Toffoli da relatoria do inquérito que investiga o Banco Master no STF. A representação foi apresentada por Heloísa Helena, do PSOL, que um dia já foi muito mais grande aliada do próprio Lula, né? Também a Fernanda Melchiona, do PSOL, Sâmia Bonfim, gente, Sâmia Bonfim quer afastar o Dias Toffoli do caso Master. Por que será? Túlio Gadelha, grande aliado do Lula. Gente do céu, bateu desespero nos esquerdistas. Esse é o primeiro pedido de legendas ligadas à base do governo do presidente Lula
sobre o envolvimento de Toffoli no caso. Até então, apenas partidos de oposição, como o Novo PL, haviam solicitado oficialmente o afastamento do magistrado do processo. Ou seja, agora está acontecendo, gente, uma junção de direita e esquerda para derrubar o Dias Toffoli. Definitivamente, o trem nunca teve tão feio para o lado do Dias Toffoli, gente, porque para até a base do Lula querer derrubá-lo é porque possivelmente ele pode destruir a candidatura, a eleição, né, do Bolsonaro. Então tá aí, gente, tá? Então parlamentares de esquerda e de direita estão articulando, estão enviando representação ao PGR para afastar. Eles não querem, gente, tá? Nem o povo da esquerda, nem os parlamentares da esquerda querem o Dias Toffoli à frente desse caso do escândalo. Sabe o que eles... Gente, eu vou explicar para vocês o motivo do desespero. Dias Toffoli tá atolado até o pescoço nesse escândalo de corrupção do Banco Master. Até aí não é novidade para ninguém. Só que quem colocou o Dias Toffoli lá dentro do STF foi o Lula. Quem recebeu recentemente o Dias Toffoli para uma reunião secreta? O Lula. Então, assim, gente, o Lula está se borrando de medo dessa sujeira toda desse escândalo do caso Master respingar nele. E é tudo que ele menos precisa em ano eleitoral. É que esse escândalo do Banco Master atinja Lula da Silva. Então, para cortar o mal pela raiz, os governistas, né, os aliados do Lula estão desesperados. Então, vamos cortar o mal pela raiz? Então, vamos tirar o caso, vamos descartar o Toffoli desse caso Master antes que esse escândalo drague o Lula e derrube o Lula em ano eleitoral. Deu para vocês entenderem o motivo do desespero, né? Vamos porque tem mais desespero, gente, tá? Agora essa aqui é bomba, gente, tá? Meu Deus do céu. Já viram aquele ditado, né? Quem fala demais dá bom dia cavalo? Pois bem, eu acho que a Gleice Hoppe deve estar arrependida até o pescoço de ter dado aqui essa declaração. A pessoa vai tentar ajudar e piora 1 zilhão de vezes mais aquilo que já estava piorado. Vamos lá, Lula, segundo Gleice Hoffmann, ministra do Lula, tá? Segundo Gleice Hoffmann, ela disse o seguinte: Lula sabia que Lewandowski tinha contratos privados, diz Gleice Hoffmann. Ela está se referindo, gente, tá, a contratos com o Banco Master. Mas no que isso aqui prejudica o Lula? Tá aqui. Ainda a ministra Gleice Hoffmann das Relações Institucionais afirmou nesta quarta-feira que o presidente Lula tinha conhecimento de que o ex-ministro Ricardo Lewandowski tinha contratos com empresas privadas antes de ser indicado à pasta em janeiro de 2024. Uma apuração publicada na véspera aponta que seu escritório teve um contrato de consultoria de 6 milhões com o Banco Master entre agosto de 23 e setembro de 2025. Ou seja, no tempo em que ele ainda era ministro do Lula. Desde então, a oposição tem ligado o escândalo do Banco Master ao governo por conta da atuação do escritório de Lewandowski e que Gleice negou haver irregularidades. Ela disse o seguinte: vejam só onde que isso aqui, gente, tá? Atinge o Lula. Calma que eu vou explicar para vocês. Quando o presidente Lula convidou o Lewandowski, ele sabia que o ministro tinha contratos privados. E o ministro afirmou que ia cumprir a lei e desvencilhar-se de todos. O que fez? Não há problema, irregularidade nenhuma, crime nenhum, ele ter contratado contrato de consultoria. E o ministro prestou um relevante serviço ao país, afirmou o jornalista, tal, Gleice Hoppe. Só que o problema, gente, é que recentemente saiu aí matéria na imprensa dizendo que o governo Lula não sabia. E é aí que está o problema, gente, porque esta fala da Gleice Hoffmann contrasta com essa notícia que foi revelada logo em seguida, quando explodiu o escândalo aí contra o Ricardo Lewandowski, ministro do Lula, ou então ministro do Lula, né? Tá aqui, gente, tá? Governo, ao contrário do que diz, né, agora a Gleice Hoffmann, governo diz que não sabia de contrato de Lewandowski com o Banco Master. Ou seja, logo em seguida que vazou o escândalo, né, de que Lewandowski, né, o escritório da família Lewandowski recebeu 6 milhões do Banco Master, do Grupo Master, por consultoria.
O próprio governo soltou aqui a informação de que, olha, o governo não sabia de contrato de Lewandowski com o Banco Master. Então, essa notícia, ela contrasta exatamente com essa nova declaração da Gleisi Hoffmann. Ó, Lula sabia que Lewandowski tinha contratos privados, diz Gleisi Hoffmann. Das duas, uma. Ou o governo está mentindo, ou o Lewandowski mentiu, ou omitiu. Diz, olha, eu tenho outros contratos aí, tem contratos que eu estou aí trabalhando, mas o Lewandowski, será que o Lewandowski omitiu que um desses contratos era com o Banco Master? A pergunta que fica aqui é, o governo Lula, o Lula sabia que o Lewandowski tinha contrato com o Banco Master no valor de 6 milhões de reais? Essa é a grande pergunta que fica. Gente, vamos lá. Porque o que eu vou trazer aqui agora é uma tragédia que foi confirmada, gente. Inclusive, tá? A notícia que acaba de chegar é que dentre os mortos nessa tragédia, nessa queda de avião, estava um parlamentar, gente, tá? Uma autoridade política está, né? Foi confirmado que está entre os passageiros e eu disse para vocês que nesse desastre aéreo aqui que aconteceu, não houve sobreviventes. Todos que estavam dentro do avião tiveram a morte confirmada no local. Avião cai no norte da Colômbia e deixa 15 mortos, gente, tá? Tá aqui a notícia que devastou não só o Brasil, mas o mundo inteiro. Eu vou colocar aqui a matéria do Jornal Globo, que ela está trazendo aqui com mais riqueza de detalhes. Inclusive, foi confirmado que uma autoridade política está entre os mortos, gente, tá? Deputado e candidato ao Congresso estão entre as vítimas da queda de avião na Colômbia, que deixou 15 mortos, gente, tá? Foi uma grande tragédia o que aconteceu. Esse que está aqui na sua tela é um parlamentar que estava dentro do avião e, como todos os outros, não resistiu ao grande impacto, né? Um dos passageiros mortos na queda do avião da companhia estatal colombiana Satena, na manhã desta quarta-feira, era o deputado Diógenes Quintero, membro da Câmara dos Representantes da Colômbia. A tragédia também vitimou Carlos Salcedo Salaza, candidato ao Congresso, ampliando o impacto político do acidente que matou todas as 15 pessoas a bordo. E qual foi a causa, gente, da tragédia? Calma que a informação aqui, essa notícia, essa matéria está trazendo aqui alguns detalhes, tá? Em nota divulgada também na Rede X, o partido de Diógenes Quintero afirmou estar em profunda consternação diante da morte do parlamentar, né? Além de Quintero e Salcedo, estavam entre os passageiros identificados outras 13 pessoas. Segundo a Satena, o sinalizador de emergência da aeronave não foi acionado e ainda não há informações oficiais sobre as causas do acidente. A empresa informou que disponibilizou todos os recursos para prestar assistência humanitária às famílias das vítimas e colaborar com as investigações. Então tá aí, gente, tá? Dados preliminares indicam que o avião sofreu uma queda brusca de altitude pouco antes do horário previsto para o pouso, das 12h05. Gente, um detalhe que me chamou assim, muita atenção, que eu fiquei assim, consternada, é que o pouso estava previsto para as 12h05. E a tragédia, o acidente aconteceu 9 minutos antes, gente, tá? Cerca de 9, 10 minutos antes do previsto para o avião pousar. Eu fiquei assim, gente, eu fiquei em estado de choque, mas 10 minutinhos essas pessoas teriam sobrevivido, gente. Então, assim, uma verdadeira tragédia, né, gente, o que aconteceu, muito triste, que Deus conforte aí os corações dos familiares, dos amigos. Deixa eu trazer aqui essa notícia que devastou o Lula nesse dia de hoje. Saiu nova pesquisa, gente, tá? E o resultado dessa pesquisa foi uma catástrofe para Lula da Silva. E por que o Lula está tão desesperado? Porque tem um plano sendo orquestrado pela direita para derrubar de uma vez por todas o Lula e o PT. Por isso que o Lula está em completo desespero, gente, tá? Vejam só o plano para derrubar e destruir Lula
e essa corja do PT. Assistam com muita atenção. Cai como uma bomba para o governo Lula e mostra que o atual presidente não tem condições de ser. Pesquisa que cai como uma bomba para o governo Lula e mostra que o atual presidente não tem condições de ser reeleito. Eu vou mostrar para vocês aqui e fazer uma análise ou rememorar com vocês o que eu falei das pesquisas eleitorais e o que iria mudar esse ano. Além disso, o Ronaldo Caiado deixa a União Brasil, vai para o PSD do Kassab, e isso representa mais uma derrota para o Lula. Já vou pedir para você o like, deixa a curtida aí, não esquece de se inscrever no nosso canal para acompanhar aqui as informações de forma independente, sem frescura, direto ao ponto, como essa pesquisa aqui, ó. Lula entra no ano da eleição reprovado por 57%, diz Poder Data. Impossível um cara que tem 57% de reprovação conseguir ser reeleito. E eu estou dizendo isso por quê? Porque eu não estou falando que está no primeiro ano de mandato, nem no segundo ano de mandato, não. Nós estamos no ano da eleição. O Lula está no seu último ano de mandato e é impossível ele conseguir reverter uma rejeição tão grande. E a rejeição do Lula, ela é tão preocupante para o Lula, obviamente, que quando perguntam sobre o que eles acham do governo, 53% rejeitam. E como eles avaliam o Lula, 57% rejeitam. Ou seja, o Lula é mais rejeitado do que o péssimo governo que ele faz. Isso mostra também aqui o crescimento do Bolsonaro, que isso aí impacta na eleição do Flávio Bolsonaro, obviamente em sentido positivo, para o Flávio Bolsonaro. O Lula não tem condições de ser reeleito. Isso aqui nós estamos discutindo números agora. Quem aqui se lembra, ou acompanhou algum vídeo meu lá atrás, antes de entrar aqui na questão do Caiado, que tem questão preocupante aqui, quando eu falei que as pesquisas eleitorais no ano da eleição iriam mudar. Está acontecendo já. Vocês podem ver aí que tem pesquisa eleitoral já agora de 2026, falando que o Flávio Bolsonaro vence no segundo turno. Já tem pesquisa, Atlas Intel já marcou isso aí. Agora vem o Poder Data e mostra essa reprovação do Lula gigantesca. Por quê? Porque no ano eleitoral as pesquisas têm que obedecer vários critérios. Não é mais igual lá atrás, que não tinha que obedecer critério nenhum. Então é muito fácil manipular pesquisa eleitoral, principalmente fora do ano eleitoral. Então, tá aí. Agora vai começar a aparecer os números e o sistema, ele tá repelindo, tá jogando o Lula para fora, é porque sabe que o Lula não tem condições de ser reeleito. Então, essa é a realidade. Agora, uma mudança no tabuleiro político foi essa decisão do governador aqui do estado de Goiás. Eu sou aqui do estado de Goiás. E o Caiado, ele anunciou saída do União Brasil e se filiou ao PSD do Kassab, o maior líder do Centrão. Isso aqui tem dois pontos. Vamos primeiro para o ponto positivo antes de trazer o ponto negativo. O ponto positivo é isso aqui, ó. O Caiado, ele vai bater pesado contra o Lula. O Caiado, ele tem essa postura histórica de combater o PT e a esquerda. Isso não tem como negar. Tem vários questionamentos em relação ao Caiado, vários questionamentos em relação à sua postura, principalmente com o Bolsonaro. Eu sempre apoiei o Bolsonaro aqui em Goiás, então o Caiado ele decepcionou muitas vezes, porém ele sempre foi um cara que combateu o PT e a esquerda. E o Caiado já está vindo com essa postura. Olha só o que ele diz: a missão de candidatura do PSD é derrotar o petismo, diz Ronaldo Caiado. Com isso aqui, o PSD, que teria possibilidade, ainda que remota, de ir para o colo do Lula, apoiar o Lula, porque o Kassab ele é de veneta, né? Ele vai para o lado que mudou o vento, ele muda. Então agora ficou mais difícil, porque o Caiado ele deve ter ido com um compromisso de candidatura, não iria sair do seu partido e ir para o PSD se não fosse esse compromisso de que o PSD teria candidatura própria. O Caiado disse que vai disputar ali uma mini prévia, né, com os dois, com o Eduardo Leite e com o Ratinho Júnior, e dali vai sair um candidato. Então o PSD tem candidatura própria. Isso para o Lula é péssimo, porque o PSD, como partido de centro, a tendência é apoiar quem está
no poder, principalmente porque o Kassab está chateado, #chateado com o Bolsonaro, porque ele não ungiu o Tarcísio, que era o sonho do Kassab, né? O sonho do Kassab era o Tarcísio, porque ele teria influência. Com o Flávio Bolsonaro ele sabe que vai ser mais difícil, então ele vai lançar candidatura própria, e esse candidato, ao que tudo indica, pode ser o Caiado, que vai confrontar o Lula. E aí eu começo a entrar na questão preocupante e uma tese que eu não defendo, eu não concordo. Você já pode ver que a matéria da Veja aqui diz: discurso de Caiado mostra como o PSD tentará tirar votos de Flávio Bolsonaro na oposição. O governador de Goiás promete conduzir projetos sem interesses pessoais e com independência intelectual. Por que que isso aqui é preocupante? Porque o Caiado, ao mesmo tempo que ele vai querer tirar votos do Lula, é natural que ele, como candidato, sonhe, imagine ir para o segundo turno. E aí é a minha preocupação, o Caiado começar a fazer ataques, ainda que velados ou sei lá, de alguma forma, contra o Flávio Bolsonaro, que é o candidato mais forte da direita, e com isso cria um atrito. E aí a estratégia que está montada aí que eu questiono essa estratégia. Porque qual que é a estratégia que o Caiado defende? É o que aconteceu no Chile e em outros países. Lançar vários candidatos de direita, candidatos ou de oposição ao governo Lula, e aí o Caiado defende que o Zema tinha que sair, que ele teria que sair, o Flávio teria que sair, enfim, sair vários candidatos para eles confrontarem o Lula no debate, ter essa maioria, e aí no segundo turno quem passar teria o apoio para derrotar o PT. Eu tenho medo disso aqui, porque no Chile deu certo, nos outros países deram certo, mas aqui é Brasil, meu amigo. E brasileiro, a gente sabe como que é, né? O sangue, ele corre meio forte. Então o meu medo é o quê? Da direita se dividir no primeiro turno e a imprensa usar isso aqui o tempo todo para querer dividir os candidatos que fazem oposição ao Lula. Querer jogar um contra o outro. Então eu sou contra, tá, essas candidaturas pulverizadas, várias candidaturas para que possa derrotar o Lula. O Caiado tem lógica no que ele colocou, que é o quê? Um candidato, a máquina do governo jogar contra um candidato é mais fácil do que jogar contra 4. Então isso aí dificultaria para o governo Lula. Mas o meu medo é a questão da briga. Tem que juntar com o Flávio Bolsonaro, essa é a defesa que eu faço, e acho que o Caiado, o PSD, essa turma toda já tinha que juntar com o Flávio Bolsonaro já no primeiro turno, para criar uma margem grande no primeiro turno e porrada no segundo turno. Esse é o meu ponto de vista. Mas vamos ver como que vai ser. O Flávio Bolsonaro está conduzindo isso, e se acontecer do Zema, do Caiado e ter mais candidaturas, é em acordo com o Flávio Bolsonaro. É o Flávio Bolsonaro e o próprio Bolsonaro, porque o Flávio está em contato com o pai direto, concordando com essa estratégia. Eu não sei o que vocês acham. O que eu acho, eu já deixei aí o meu posicionamento. Mas é aquela coisa, gente, tá? Muita gente tem um posicionamento. Eu também tenho o meu posicionamento, e no meu ponto de vista, analisando, né, gente, tá o histórico de Ronaldo Caiado, que é governador aqui do estado, no estado natal, gente. Eu sou goiana, sou de Goiás. Acompanho, gente, desde quando eu me entendo por gente, eu já acompanho o Ronaldo Caiado. Gente, e ele sempre teve esse histórico de combater o Lula, sempre teve histórico de combater o PT, veemente. Lógico que ele já teve ali as suas críticas contra o Bolsonaro, em casos pontuais, diga-se de passagem, mas sim, aconteceu ali algumas críticas sim. Mas ele, gente, tá? Se vocês forem pegar o histórico, a vida pregressa do Ronaldo Caiado, ele sempre combateu o Lula, sempre combateu a esquerda. Ele tem, né, o geriza da esquerda. E eu acho que esse é um ponto muito bom, porque a grande dúvida, gente, estava em torno da escolha do Gilberto Kassab, porque o Gilberto Kassab, gente, ele é um mega todo-poderoso no cenário político. É ele que tem o número maior de prefeituras, tem bancada, a bancada maior dentro do Senado é do Gilberto Kassab, dentro da Câmara dos Deputados ele tem um número muito grande de parlamento. Então ele é um grande articulador político, tá, gente? Tem gente que odeia, tem gente que ama, mas o cara é poderoso, sim, um grande articulador. E a grande dúvida era essa: quem que o Gilberto Kassab vai anunciar para se candidatar à presidência da República? E eu vou ser muito sincera e honesta com vocês, gente, tá? Se no final ele for lá bater o martelo e anunciar Eduardo Leite, isso para a direita é muito negativo, porque Eduardo Leite
lambe-botas do Lula. Então, assim, em um eventual segundo turno, se for a escolha for o Eduardo Leite, né, gente, porque ainda vai acontecer uma prévia, mas possivelmente, se Deus quiser, vai ser o Ronaldo Caiado. Então, ali, o que a gente precisa prestar atenção nesse tabuleiro político aí, qual que vai ser a definição do PSD do Gilberto Kassab? Se for Eduardo Leite, gente, Eduardo Leite é Lula. Sem a menor sombra de dúvida, ele é um grande lambedor de botas do Lula. Agora, se for o Ronaldo Caiado, aí acabou pro Lula. Se for o Ronaldo Caiado, podem ter certeza, apostem 99,999% das suas fichas de que o Gilberto Kassab vai apoiar a direita no segundo turno, tá? Se o candidato do Gilberto Kassab for Ronaldo Caiado e acontecer do Flávio Bolsonaro ir para o segundo turno, gente, as chances do Gilberto Kassab apoiar, junto com o Ronaldo Caiado, com os seus votos, o Flávio Bolsonaro, as chances aumentam gigantescamente. Então, deu para vocês entenderem o lado bom dessa decisão? O lado bom do Ronaldo Caiado ir para o PSD, que é um partido mega importante, que o Lula vai sentir. Se for o Ronaldo Caiado, o Lula vai sentir que a coisa vai piorar, vai ficar muito mais difícil. Porque se for Eduardo Leite, o Lula pensa assim, cara, tá ganho a eleição. Se o Eduardo Leite e o Kassab se juntar a mim, a eleição tá ganha. Agora, se a escolha for o Caiado, que sempre bateu no Lula e no PT, tá? Junto com o Gilberto Kassab, o todo poderoso PSD, se for pro Flávio Bolsonaro, se eles apoiarem a direita, aí acabou definitivamente para o Lula. Então vocês estão entendendo, gente, como que uma mexida no tabuleiro político pode fazer toda a diferença? Né? Uma decisão do Ronaldo Caiado em sair do União Brasil e ir para o PSD pode fazer um estrago nas intenções do Lula em se perpetuar no poder. Eu acho que deu para vocês entenderem aí o game político do que pode acontecer, né, gente? Tá no meu ponto de vista, tá? No meu ponto de vista, conhecendo o Ronaldo Caiado, e há muitos anos, é um cara que sempre bateu de frente contra o Lula, sempre confrontou o Lula, sempre bateu no PT, na esquerda. Se, gente, tá? Aconteceu o eventual segundo turno, Flávio Bolsonaro e Lula da Silva, gente, não resta outra dúvida, tá? O Ronaldo Caiado vai ser Bolsonaro. É o lado bom da notícia que eu vi aqui. Eu espero que vocês também tenham entendido aqui o meu posicionamento. Isso aqui, gente, é uma análise que a gente está fazendo. É uma opinião pessoal minha, né, gente? De alguém que está aqui acompanhando o Ronaldo Caiado desde quando eu me entendo por gente. Agora, se vocês têm uma opinião diferente, um posicionamento diferente, vocês podem colocar aqui nos comentários. Que eu gosto mais de ver a opinião de vocês. Aqui a gente é uma família. A gente está aqui para debater, também para divergir, para trocar figurinhas e entender esse tabuleiro aí político que está seguindo aí logo à frente.